Eu nunca fui muito de assistir anime da temporada. Sempre fui do tipo que lê mangá ou vê algum outro anime mais antigo. Tipo, sei lá, Trigun. Aquele anime bem antigo, mas ótimo, muito bom. Mas, assistindo alguns animes desse ano, eu fiquei positivamente surpreso. Algumas dessas histórias têm uma personalidade incrível e um estilo único tanto em animação como em narrativa. Porém, como não dá para acertar sempre, alguns desses animes foram no mínimo decepcionantes. Tactics Op Destiny estava sendo muito hypado, com uma animação bem acima da média de uma junção do estúdio Mappa e da Madhouse. Os estúdios que criaram One Punch Man, Jujutsu e alguns outros animes aí que tem uma certa fama, né? Porém, o resultado final não me agradou muito. Se liga, pois no vídeo de hoje eu vou explicar os meus pontos de por que Tactics talvez não seja a melhor escolha para você assistir. Então pegue sua batuta e prepare suas partituras, porque a sinfonia vai começar. Olá pessoas, eu sou o Nash e vamos hoje de música clássica. Primeiro de tudo, obrigado pelos 200 inscritos. Vocês são muito fera, real mesmo. O vídeo especial sai na semana que vem ou mais possivelmente no próximo ano. Porque eu tô passando um tempo aqui na casa da minha irmã, então o áudio pode estar um pouco avariado e tudo. Mas eu aproveitei para fazer algumas mudanças, dar um upgrade na edição. Durante o vídeo de hoje vocês vão ver. Só quero deixar uma coisa bem clara antes da análise começar. Esse não é um juízo completo do anime. Muito do que eu vou dizer aqui tem mais a ver com a minha experiência ao assistir e do porquê eu dropei a história, porque no título já diz, porque eu dropei Tactics, tá ligado? Você pode até dizer que tal episódio é bom e tudo, mas eu simplesmente não vou terminar de assistir. Que sou eu! É mesmo? É! Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Takeshi Asahina é um jovem apaixonado por música clássica, quase um vinheteiro da vida, num mundo em que a música é um sinal de perigo, já que atrai monstros poderosos e sanguinários. Essas criaturas são combatidas pelas musicartes e pelos condutores. Agora Takeshi parte para Nova York junto com a sua musicarte Destiny e Anna, irmã de Cosette, que tem uma ligação importante com todos eles. Se eu tivesse que resumir esse anime numa frase, seria: as lutas são legais, e só, porque, sendo bem justo, quando ele se foca em qualquer coisa que não sejam as sequências de combate, ele se torna uma história muito arrastada. Ele é bonito? Sim, nas cenas de combate, de luta, porque nas partes em que os personagens estão conversando é muito qualquer coisa. Eu percebo que existe uma certa estima, às vezes exagerada, em animes com uma animação top e equipe de renome. Porém, para você fazer um bom anime, tem que ter mais coisa que isso. Parece que existe um fator de traço bonito que acaba sendo superestimado. E isso acaba tirando o foco das coisas que eu acho mais importante quando se constrói enredos. Digo isso porque, para contar uma boa história, é necessário usar diversos elementos cinematográficos em prol da história que você está querendo contar. Planos, posições de câmera, uso de cores e até mesmo o estilo de animação, que pode ser mais simples ou suja para expressar um sentimento específico ou tema, ou às vezes pode ser até um estilo da época, como era o Jojo lá no início, que era uma coisa muito parecida com o traço do Hokuto no Ken, mas aí com o passar do tempo ele foi ficando mais diferente, com o Araki cada vez mais aperfeiçoando o próprio traço. Eu não quero dizer que um anime com animação bela é apenas um exercício vazio de estética. Vive Fluid Song prova isso não só com suas incríveis sequências de luta, como uma forma bem interessante de usar esses elementos fora do combate, seja com a ótima interação entre Diva e Matsumoto, seja da própria protagonista tentando se encontrar. O que quero dizer é que o bonito pelo bonito não significa muito para mim. O que desejo saber é por que o estúdio ou o autor
escolheu retratar aquela situação daquela maneira específica. E do mesmo modo que boas animações podem contar grandes histórias, existem sim aqueles animes que são feios por falta de dinheiro, tempo, experiência dos animadores ou apenas para ganhar aquele trocado básico. Isso quando não acontece da empresa dar calote no fisco, como certos estúdios aí que eu não vou falar o nome. Os de verdade sabem. Mas voltemos a Tacti para explicar um pouco de tudo isso que eu falei. Para isso eu vou precisar mencionar alguns spoilers. Então pula pro tempo que está aí na tela. Se você não quiser saber o spoiler, se você quiser ou não se importa, pode seguir. No primeiro episódio temos a apresentação dos personagens durante um ataque de D2. Sim, os monstros desse anime se chamam D2. Cara, quando eu vi isso, eu pensei que ia ter tipo um monte de Marcelo D2 gigante pra destruir a cidade, sabe? Isso me deu até um flashback do Def Jam, que era um jogo de luta que você jogava com rappers. Muito maneiro, aliás. Mas onde é que tava mesmo? Ah, é, o animezinho lá da orquestra, né? Vamos lá então. Nesse episódio, o anime nos mostra Cosette e Tacti em ação. Aqui já vemos o primeiro grande defeito desse anime. O protagonista é um porre, apenas um babaca que curte música clássica, sendo grosso, basicamente sem motivo nenhum. Eu pelo menos não vi motivo nenhum para ele ser assim, sabe? Talvez ele seja um pouco antissocial e isso talvez seja um problema, mas mesmo assim não tem nada que me atraia no personagem para estar assistindo o anime. Como eu disse, você pode vir e dizer que com o decorrer dos episódios ele melhora, mas não sou eu que tenho que investir no anime. O anime que tem que me conquistar para que eu tenha interesse em assistir. Se isso não acontece, isso é um problema da narrativa. Mesmo eu gostando bastante de histórias que são um pouco mais lentas, como Chique, até eu admito que nesse sentido até Chique, que é um anime que eu gosto, ele tem esse problema de ter um inicinho meio arrastado. Prosseguindo para o segundo episódio, temos um flashback inteiro para explicar que a Cosette era irmã de Anna e que acabou quase morrendo no ataque dos D2 e meio que se transformando na Musicarte Destiny. Para mim, o grande problema desse episódio é que nós já sabemos o que vai acontecer por causa do episódio 1. Tudo já é muito previsível. Se fossem pequenos flashbacks divididos em vários episódios, seria muito melhor porque iria alimentar nossa curiosidade sobre o que de fato aconteceu entre Tacti e Cosette. Mas entregar tudo isso de uma vez no episódio foi um tiro no pé. Explicar o que aconteceu é bom, só que existem jeitos melhores e mais inteligentes de entregar essas informações. Isso acontece inclusive em obras grandes como Boku no Hero. Nós estamos assistindo a história a partir da perspectiva de Deku, contando sobre como ele se tornou um grande herói. Só que se essa história sobre como ele se tornou o maior super-herói de todos, que surpresa nós temos? Já se perguntou sobre como Boku no Hero seria mais interessante se nós não soubéssemos o que vai acontecer com Midoriya? Claro que, sendo uma história contada por alguém, a visão dos fatos pode estar enviesada, com o Midoriya falando tudo isso de um manicômio ou de uma prisão de vilões. Mas é o Hirokoshi que está escrevendo essa história e não Alan Moore. Então a possibilidade disso acontecer é quase zero. Isso me lembra um pouco um clichê que costuma acontecer em certos filmes e séries. Vamos supor um cenário em que os personagens bolam um plano. Se eles contam o plano inteiro, é muito provável que o plano falhe. Se eles não contam o plano, a chance dele funcionar aumenta. Já se perguntou o motivo disso? Porque se eles contarem o plano e ele falhar, nós ficaremos surpresos. Se eles não contam o plano de primeira e nós vemos ele se desenrolando na nossa frente, isso vai dar em viradas narrativas igualmente interessantes. Esse tipo de coisa acontece bastante em Great Pretender, só que entregar isso de maneira seca e de qualquer jeito acaba tolhendo nossa vontade de continuar assistindo, porque, bem, não tem mistério para prender a gente na história. Porém, Tacti não tem só esses problemas. Eu também sinto que ele não consegue conectar bem a questão musical do anime. A música nesse mundo cumpre, ou pelo menos deveria cumprir, um papel vital na história,
já que é ela que atrai os monstros. Porém, nessa parte o anime meio que falha. Achei que haveria toda uma ligação entre o condutor e o musicarte, com a música servindo de sintonia fina ou até mesmo sendo usada como arma propriamente dita, com cada uma das musicartes representando uma visão ou maneira de expressão da música clássica, umas puxadas para Beethoven, outras para Chopin ou mesmo Mozart. Mas parece mais um feite genérico do que qualquer outra coisa. Eu cresci assistindo os animes do Shinichiro Watanabe, Cowboy Bebop, Space Dandy, Samurai Champloo e até mesmo o recente Carole and Tuesday. Cada um deles tinha um estilo musical bem diferente. Isso se reflete diretamente no estilo do anime, quase como se a música em si fosse um elemento importante do enredo. Porém, Takt Op Destiny é simples até demais nesse sentido. Pegamos, por exemplo, o episódio de Las Vegas, em que os D2 destruíram a cidade e agora os cidadãos estão vivendo em fazendas. E com esse cara que com certeza não é um vilão, que não tem pinta de vilão ele, que é o dono de um cassino clandestino que ele alimentava usando o dinheiro que era da fazenda e tudo. Olha, eu não me importo com aquela situação toda, porque não é como se aqueles agricultores realmente estivessem sentindo falta do dinheiro ou passando fome enquanto as classes superiores estavam curtindo a jogatina. Não só isso, apesar da história estabelecer que Cosette e Takt precisam chegar em Nova York para que a musicarte se estabilize ou ela pode sair do controle, não existe na história, pelo menos até onde eu vi episódio 5, um senso de urgência. Nesse sentido, todos esses elementos foram minando minha vontade de continuar assistindo. Olha, para ser bem sincero, eu realmente não estou com vontade de assistir Takt Op Destiny, terminar a história. Olha, se quer a minha opinião, se você quer um bom anime sobre música, com uma ótima animação e uma protagonista muito boa, assista Vivi Fluid Song. É um dos melhores animes de 2021 e tem uma das melhores animações dos últimos anos. Então, vai da minha. Se quiser, tem até um vídeo que a gente fez algum tempo atrás sobre Vivi, ele vai estar aí no card para você assistir. E esse é o final do vídeo. Eu mais uma vez agradeço pelos 200 inscritos, vocês são muito massa. Lançamos podcast todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio, todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com. Passa lá que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!